Olá, queridos, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem? Hoje, quarta-feira, dia 5 de outubro de 2022, quarta-feira, já chegamos rapidinho, né? O tempo parece que está voando. Hoje nós temos aí o nosso encontro daqui a pouco, às 7 horas, faltam 2 minutos. Às 7 horas da manhã teremos encontro aí com o pastor Davidson, onde nós estaremos fazendo uma live sobre casamento e família na cultura bíblica. Nós vamos continuar. E de onde ele está tirando, né, o conteúdo? É do livro dele que se encontra, esse livro aqui, ó. A ética do casamento judaico. Nós estamos aprendendo muitas coisas boas através desse livro. Então, eu quero desde já fazer aí um convite, né? Você que quer conhecer mais, quer conhecer com mais profundidade, eis aqui um livro, A Ética do Casamento Judaico, escrito pelo próprio pastor Davidson, que vem falando profundamente sobre casamento, né, na cultura bíblica. Isso vale muito a pena. Nós temos apenas alguns recortes daquilo que ele tem aí nos ensinado. Um outro livro que ele também escreveu é esse aqui, ó, Salmo 23. Ok? Também nós já fizemos estudo sobre esse livro, Revelações Originais do Salmo 23. Vale a pena, super indico esses dois livros aí. Bom, virou, são 7 horas da manhã, quero chamar aí o pastor Davidson. Bom dia, pastor Davidson. Bom dia a todos. Shalom. Shalom, shalom. Pastor Davis, antes de entrar no ar, de você entrar no ar, já estava fazendo algumas propagandas aí a teu respeito, ó. É, Esses dois livros aqui, ó, que aqui, ó. vale super a pena, ó. Isso aí, ó. É, Valem super a pena você adquirir o seu livro, o Ética do Casamento Judaica, de onde nós estamos fazendo um estudo. É óbvio, se você quer algo mais aprofundado, tem aí algumas dicas. A primeira dica é o próprio livro. Você pode adquirir o livro e lá você vai ter mais informações ou informações mais detalhadas sobre aquilo que ele tem compartilhado conosco. E você pode também acessar o canal dele, entrar em contato com ele, marcar, trocar uma ideia com ele, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Querido, sem mais delonga, alguns irmãos daqui a pouco vão se conectar. Eu quero passar aí para o pastor Davidson, né, para que ele possa então iniciar esse estudo, para que ele possa então ser instrumento de Deus mais uma vez, através dessa live. amém. Lembrando, pastor Aderson, que estamos em um período muito especial dentro da cultura judaica, que é um período muito importante também. É chamado de Yom Kippur. Ontem foi a celebração, e ainda estão em celebração os judeus. Nesse período eles fazem jejum e clamam por todo o mundo, entendeu? Eles fazem, é o dia da expiação, né? No Antigo Testamento, quando tinha templo, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer o sacrifício anual em prol de toda a nação e de todo o mundo. É nesse período, foi exatamente ontem, e eles estão ainda nesse processo de jejum e oração, pedindo perdão uns aos outros e pelo mundo também, né? É bem interessante, bem bonito até de se ver. Joia, isso é de suma importância, né? É, claro. Separar o período das orações. Eu quero aproveitar nessa mesma, fazer uma ponte, né? Eu não sei quantos estão sabendo, mas alguns irmãos estão fazendo aí o chamado relógio de oração, É. né? O relógio de oração para que possamos orar por nossa nação, orar pelos últimos acontecimentos, orar pelas famílias. Então eu quero te convidar aí também a que você possa entrar, fazer parte desse relógio de oração, estar intercedendo, estar orando por nossa nação, por nossas famílias, para que Deus possa estar fazendo maravilhas. Quem quiser saber mais detalhes, é só me procurar aí nos bastidores,
que eu mando o link, né, para que você possa clicar. É muito simples, você clica e você automaticamente vai ser informado de que você faz parte do relógio de oração. Isso você só vai precisar dizer qual é o horário que você vai separar para poder, então, estar orando pela nação, pelas famílias. Lá tem vários pedidos. Vale a pena. Pastor Davidson, fique bem à vontade. Agora, eu gentilmente vou sair de cena para que você Perfeito. fique aí com a tela inteira, tá bom, meu Bom, querido? eu vou começar a compartilhar aqui então com os irmãos. Vamos então colocar aqui na tela. Muito bem, já temos aqui o nosso capítulo 8. É um capítulo muito especial, é o último capítulo desse meu livro, A Ética do Casamento Judaico. No nosso planejamento aqui, junto com o pastor Aderson, estamos vendo que vamos precisar de 2 dias para fechar esse capítulo, 2 encontros. E tem ainda um pedido especial que o pastor Aderson nos fez. Então teremos ainda um terceiro encontro. E então já estamos chegando na fase final dos nossos estudos, dessa maratona de estudos sobre a cultura judaica antiga, envolvendo, né, o casamento e questões familiares. Mas é muito importante esse tema, especialmente nos valores que nós temos hoje em nossa sociedade, e a gente vai entender por que que a Bíblia tinha um tratamento diferente daqueles que nós costumamos valorizar hoje. Vamos falar, portanto, da Torá e os direitos da mulher, não é? Já começa aqui pegando fogo, né? O pastor Aderson vai perceber que esse capítulo aqui tem várias epígrafes que eu fiz questão de colocar, que são anedotas e também ditos proverbiais da cultura judaica, todos da cultura judaica pós-bíblica, né? Posterior à Bíblia. E você vai ver aqui como é o substrato até machista dentro da própria cultura. E vocês vão entender o porquê. Vocês vão entender o porquê desse tipo de substrato machista, né? Então, olha só. Todo homem crê que existe uma única mulher ruim no mundo. A sua, não é? Isso aqui é uma forma anedótica, né, de um provérbio judaico. Outro ditado popular, né? Casa o teu filho quando quiseres, mas casa a tua filha assim que puderes, né? Também nos mostra um pouco do que é o pensamento cultural sobre a mulher dentro do judaísmo. Outra passagem aqui, ó, cada qual tem a mulher que merece, né? Outra aqui, ó, Tibik Dushim, né? 10 medidas de mexerico desceram à terra, e as mulheres se apossaram de 9 delas. Para quem está, né, quem não entendeu, mexerico é a fofoca, né? Muito bem. Mas aqui, ó, se queres confiar um segredo a uma mulher, corta-lhe a língua primeiro. Um outro provérbio judaico, né, dizendo que a mulher fala muito. A mulher é entendida em joias e ornamentos. Já o ornamento do homem é o entendimento, né? Então, mais um provérbio aqui, né, bem machista. Quando o velho casa com uma jovem, o velho rejuvenesce e a jovem envelhece. Então, veja aqui que foram uma série de provérbios judaicos, todos eles bem próximos, se não propriamente misóginos, né? Isso tem a ver com a cultura e vocês vão entender aqui o porquê. Bom, na história de Israel, encontramos as mais diversas opiniões acerca da posição da mulher. Existe uma opinião muito forte acerca do seu valor, de suas excelentes qualidades de liderança e de sua igualdade com o homem. Sim, a palavra é igualdade, tá? Mulher não é nem inferior e nem superior também. Ela é igual ao homem. Igual no sentido de valor para Deus, valor para a sociedade até, né? É o ideal bíblico, tá? Mas isso se perdeu ao longo do tempo, especialmente numa sociedade que foi se tornando cada vez mais patriarcal mesmo, né? E, portanto, tendo o que se diz hoje como sendo a masculinidade tóxica. Mas não do jeito que o povo enfatiza hoje, tá? A gente vai
quebrar também um pouco ao longo desses 3 encontros, a gente vai quebrar um pouco dessa hegemonia do pensamento, especialmente o pensamento feminista, que ele tem muito pouco do que a Bíblia realmente nos ensina, tá? Mas isso aí é um papo para o nosso terceiro encontro, não é para agora não. Bom, então, mas ao mesmo tempo existiam muitas leis que impediam que ela, a mulher, assumisse uma igualdade total com o homem. Essa ambiguidade existia por causa do sistema de patriarcado e hierarquia, conforme disse Alice Lafay. Alice Lafay, ela teve uma leitura bíblica, escreveu um livro de uma leitura bíblica sob o viés da visão feminista, tá bom? Portanto, ela é uma visão exagerada, a gente precisa ter cuidado. Nem machismo, nem feminismo é o bíblico, é o correto. Mas vamos ver o que ela tem a dizer, né? Etimologicamente, a palavra patriarcado deriva de duas palavras gregas. Pater, que significa pai, e arque, que significa começo ou primeiro. E refere-se àquela forma de organização social na qual o pai ocupa o primeiro lugar. Até aqui está tudo tranquilo, tudo certo. A palavra hierarquia também deriva do grego arque, que significa primeiro, e hieros, em grego, né, que significa sacerdote. Tem a ver com santidade, sacerdote. Então, o primeiro é o sacerdote, primeiro é o padre, né? Primeiro é aquele que é o religioso. Esse termo, embora tenha passado a significar escala ou ordem de qualquer espécie, referia-se originalmente ao fato de o sacerdote ter o primeiro lugar na comunidade. No antigo Israel, durante os séculos nos quais o Pentateuco foi composto, a cultura era patriarcal e, portanto, hierárquica. O Pentateuco demonstra isso. Primeiro, pelo pequeno número de referências que faz as mulheres. Segundo, pelo modo como são apresentadas as mulheres, e isto em contraste com o modo como são apresentados os homens. E, por fim, pela ordem dos nomes de pessoas. De fato, no texto bíblico, a ordem em que aparecem os nomes tem importância em termos de preeminência daquele que vem primeiro, né? Então, quem é citado primeiro tem mais preeminência daqueles que são citados depois. Tá? Então, de fato, embora nem tudo o que ela fez diz aqui no livro dela, a gente está para assinar embaixo, né? Ela tem uma visão comprometida com o movimento feminista, mas nesse aspecto aqui, nesse trecho que eu separei, ela foi bastante precisa aqui, tá? Muito bem. É importante, aqui, ó, esse aqui é o título do livro da Lafay, né? Introdução ao Antigo Testamento, Perspectiva Feminista. Da editora Paulus, que é uma editora católica, né? Então a gente precisa ter cuidado com a leitura de um livro como esse, né? Porque ela pode pecar pelo exagero de tanta militância, né? Em prol da visão feminista do mundo. Então, a gente vai entender aqui, ao longo dos nossos estudos, que nem o machismo é bíblico e nem o feminismo também, né? A gente precisa encontrar esse equilíbrio bíblico aí entre esses dois extremos. Bom, é importante que tenhamos o cuidado de não julgar o povo de Israel pelas nossas perspectivas modernas, né? Hoje se fala em empoderamento feminino, coloca as mulheres, né, como sendo as grandes protagonistas, e de fato, historicamente, elas até são as grandes protagonistas da sociedade ocidental, pelo menos, né? Na oriental, nem tanto, porque ainda hoje prevalece essa cultura que nós entendemos como cultura machista. E, de fato, a cultura da mulher, essa cultura oriental tira bastante do protagonismo feminino, né? Como nós vemos na cultura ocidental, tá bom? Então, esse é o valor que nós temos hoje. O empoderamento feminino, a valorização, né, da mulher, de um modo geral. Esse é um valor moderno, ou pós-moderno, se preferir, né? E também das sociedades ocidentais, tá bom? Mas nos países de cultura oriental, ainda não é assim, tá ok? As mulheres passam por dilemas terríveis lá nesses países.
Bom, então é importante que tenhamos cuidado de não julgar o povo de Israel pelas nossas perspectivas modernas. Para eles, ou seja, para os judeus, para os israelenses, a harmonia e cooperação entre as pessoas eram mais importantes do que um sentimento de liberdade e de individualidade, tão presentes em nossa cultura ocidental hoje em dia. Então, como a gente já tem visto aqui, o grande valor da época bíblica na cultura oriental é o valor de você estar bem inserido e também sendo produtivo dentro da comunidade. Então, é a vivência à comunidade, a perspectiva comunitária, e não propriamente a perspectiva individualista. Então, dentro da cultura judaica, não faz muito sentido o indivíduo falar, os meus direitos, você precisa respeitar os meus direitos, e o indivíduo nem fala dos seus próprios deveres, né? É raro falar de deveres da nossa cultura ocidental individualista. Na verdade, na cultura oriental, na época bíblica, eles falam mais de deveres para com a comunidade do que propriamente dos direitos que o indivíduo tem dentro da comunidade, porque a visão era a visão comunitária. A felicidade do indivíduo estava em estar bem inserido, bem encaixado na comunidade. Bom, era essa a visão comunitária, portanto. Bom, isso obviamente não justifica a conduta desses judeus da época bíblica, né? Porque, como nós já estamos falando aqui, houve a deteriorização cultural para prevalecer o patriarcado e por isso o machismo. Isso realmente é um erro, foi um erro histórico, tá bom? Mas vamos continuar aqui então. Isso, obviamente, não justifica a conduta deles, mas nos ajuda a entender o seu raciocínio, tá? O raciocínio, portanto, da comunidade, cada qual, especialmente os sexos, homem e mulher, né? Macho e fêmea, cada qual cumprindo bem o seu papel para poder preservar a comunidade e ela sobreviver. Esse, aliás, foi um dos segredos da comunidade judaica a sobreviver a tantas perseguições, sobreviver aos cativeiros que teve ao longo da história, inclusive sobreviver ao Holocausto nazista, e até hoje é assim, tá? Eles têm um sentimento de comunidade muito forte, especialmente preservando as tradições. Isso é importantíssimo, preservar as tradições dentro da cultura judaica, até mesmo moderna, tá? Claro que existe um grupo, né, dentro da sociedade judaica que é progressista nos costumes, portanto, eles não querem saber de tradição. Eles são bastante modernos lá em Israel, lá em Tel Aviv, principalmente, que é a capital política de Israel. Né? Para vocês terem uma ideia, é lá que acontece a maior parada gay da região, lá da região do Oriente Médio. É lá em Tel Aviv. Né? Para vocês verem como que é uma sociedade como qualquer outra, né? Bem ocidentalizada até. Mas sempre há aquele grupo, né, dos ortodoxos judeus, dos rabinos, enfim, que se esforçam para manter mesmo a tradição portanto, manter vivo o povo judeu, manter viva a comunidade judaica, não é? Aliás, tem até um cântico que eles fazem, né, que é Israel vive, né, em hebraico, que é Israel Hai, né? Am Israel Hai, em hebraico, que é o povo de Israel vive, de fato, porque se apega à tradição, enfim, né? Conseguiu sobreviver a tantas perseguições e antissemitismo. Bom, a Torá, embora não fosse obedecida em sua inteireza, a Torá aqui, para lembrar aqui a vocês, é o Pentateuco, não é? São os 5 primeiros livros da lei. Então, a Torá, embora não fosse obedecida em sua inteireza, permitia grande flexibilidade na conduta, especialmente no que diz respeito ao valor da mulher na sociedade. O papel da mulher na sociedade, portanto, era determinado em grande parte pela personalidade dela e pela atitude do marido. Então, se o marido ele era benevolente, era aberto, né, ao protagonismo feminino, em certo nível,
E se a mulher tinha uma personalidade forte, ela se destacava na sociedade. É o caso, por exemplo, e aqui para citar um exemplo negativo, né, o caso de Raabe com o rei Acabe, né? O rei Acabe era bananão, né, digamos assim. Ele tinha personalidade fraca e Raabe tinha uma Raabe não, Raabe é a prostituta, falando bobagem aqui, né? É o caso de Acabe e da rainha Mar, né? Aquela que eu estou tentando me lembrar do nome dela aqui agora. Se eu conseguir lembrar, pastor Aderson, pode me falar, por favor, que agora me deu branco do nome dela. Acabe e a Jezabel. Jezabel, isso aí, obrigado. Jezabel, em hebraico, né? É, é Isabel, né, em hebraico. Muito bem, ela tinha uma personalidade forte, enquanto que o Acabe tinha uma personalidade fraca. Por isso, embora ela seja estrangeira, ela teve protagonismo no reinado do próprio rei Acabe em Israel. E isso era terrível. Tanto era um tabu em termos de cultura judaica antiga, né? Era um tabu. De fato, uma mulher ter tanto protagonismo sobre o rei de Israel era um tabu, né? E o povo falava disso, naturalmente. Mas, ao mesmo tempo, demonstra que a sociedade, ela, dependendo da personalidade forte da mulher e do modo como o marido se posicionava, a mulher conseguia protagonismo. Mas isso era furar a bolha, não é? A bolha da comunidade era, de fato, o patriarcalismo. Isso aqui não tem como negar, né? Bom, o modo como as mulheres são identificadas nos textos é a chave para entendermos a sua função na sociedade e qual o valor que a sociedade lhes atribuía. Em contraste com o que poderíamos esperar, os séculos patriarcais, durante os quais o Pentateuco foi elaborado, valorizava as mulheres. No entanto, o valor das mulheres estava associado a certas funções e tarefas, todas elas sociais, né? Funções e tarefas sociais, e claro, envolvendo também, né, a vida religiosa, porque a vida religiosa estava muito atrelada ao dia a dia do povo judeu, né, na antiguidade, principalmente. Então a mulher justificava a sua existência, né, justificava a existência entre aspas, né, como filha pelo seu futuro papel de gerar filhos para o seu marido. Então, de fato, o grande papel da mulher, além de cuidar da casa, preservar as conquistas do marido, né, como é a visão tradicional, a visão, né, de uma família tradicional, também gerar filhos e cuidar deles. Esse era o papel da mulher, especialmente gerar o filho para o marido. Se forem filhos homens, então, tanto melhor, né? As mulheres que não conseguiam cumprir as responsabilidades desse papel, ou seja, as estéreis, era uma tragédia para a mulher que era tida como estéril, né? As que eram infiéis a essa missão, no caso as prostitutas, ou adúlteras também, né? Que na cultura judaica são muito parecidas, né? Prostituição e adultério é muito parecido. Ou as que danificavam a autocompreensão de Israel pela idolatria, no caso as mulheres estrangeiras, que foi o caso da Jezabel, né? Que eu tive aqui um ato falho de esquecer o nome dela. Mas, enfim, né, todos esses casos aqui da idolatria, adultério, né, ou então prostituição, né, e as estéreis também, eram fatores sociais que traziam vergonha comunitária para as mulheres. Tá? Bom, falando agora sobre a mulher israelita, como que a mulher era, vivia, como ela era vista na sociedade antiga. Né? A Torá assumia atitudes positivas em relação às mulheres. A mulher não era um produto secundário da criação, ou uma espécie de ideia posterior, não é? Não é isso, tá bom? É muito claro na Bíblia que não era isso. Homem e mulher juntos, nós já vimos isso aqui também em encontros passados. Você pode tentar recuperar no meu canal do YouTube, ou então no Facebook da Igreja de Aracruz, né? Você vai ver que falamos aqui sobre
o homem e a mulher juntos como um casal representarem a imagem de Deus de modo especial, de modo que um solteiro, um singular, né, não consegue demonstrar. Inclusive, eu fiz o corte dessa parte e coloquei o corte especialmente sobre isso lá no meu canal do YouTube. É interessante você resgatar esse conhecimento, tá? Mas vamos falar aqui rapidamente, né? Homem e mulher juntos constituíam a imagem de Deus, conforme você pode ver aqui em Gênesis 1, versículos 26 e 27, que diz assim, ó, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que se refere a Adão, que é o homem de um modo geral, o homem como humanidade, né? E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, mas de Deus o criou, homem e mulher os criou. Tá vendo? Homem aqui, Adão, é no sentido mais genérico, então inclui também a mulher. Tanto o homem quanto a mulher foram criados por Deus em termos de igualdade e, enquanto forem juntos, até como um casal, espelham a imagem de Deus. Eu recomendo que você resgate lá, procure lá no meu canal do YouTube esse recorte especial sobre a imagem de Deus dentro do casamento heterossexual, tá bom? Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom! Leia o livro Revelações Originais do Salmo 23 para descobrir todos os incríveis segredos espirituais escondidos na língua original hebraica. Link na descrição. Muito bem. Então, ó, essa imagem só ficou completa, a imagem de Deus, né, só ficou completa depois que Eva foi criada. E você vai ver os detalhes no capítulo 2 de Gênesis, né? Alguns não aceitavam esse fato, mas outros aceitavam sim, né? E por causa disso, muitas mulheres hebreias tinham uma participação ativa no relacionamento familiar. No caso dos homens, né, que compreendiam bem o papel ativo da mulher na família e na sociedade. E também, tanto no relacionamento familiar quanto no comunitário. Eram, portanto, mulheres criativas, expressavam as suas opiniões. Por exemplo, Joquebede foi quem teve a iniciativa de salvar o seu filho Moisés, que pelo decreto do faraó deveria ser morto. De fato, a mulher dele, a mãe dele, né, Joquebede, a mãe de Moisés, teve toda a iniciativa. Olha o protagonismo da mulher na própria Torá, né, em Êxodo, capítulo 2. Então, ela tomou todas as providências e Deus a abençoou. Né? Tem outros exemplos também. O mandamento da Torá de honrar pai e mãe não faz distinção entre eles, ou seja, pai e mãe igualmente. Ambos devem receber igual honra. No caso de um homem e uma mulher serem surpreendidos em adultério, ambos deveriam ser apedrejados, porque o pecado era de ambos, né? Ninguém adultera sozinho. Então, tanto o homem quanto a mulher tinham que ser apedrejados, né? Essa era a pena capital para a questão do adultério. Olha só, quando o homem for achado deitado com a mulher, que tenha marido, então aqui já é um caso de adultério, né? Então ambos morrerão, os dois, tá?
o homem que se deitou com a mulher, e a mulher assim tirarás o mal de Israel. Né? Então você vê aqui a hipocrisia daqueles que levaram a mulher adúltera para Jesus julgar, né? Por isso também que Jesus, percebendo a maldade no coração deles, percebendo a real intenção, escreveu alguma coisa na areia, que há uma possibilidade grande de que ele estava escrevendo o nome, né, daquelas pessoas na própria areia lá. E depois, então, após escrever isso, ele não, ele disse, né, que aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, e cada um foi indo. De fato, no texto bíblico da lei diz que se não há aquela fila de acusadores, né, especialmente dos anciãos de Israel, para acusar alguém, o julgamento não era para ser feito. Por isso que Jesus não julgou, né? Ele fez aquele momento, um momento de libertação para aquela mulher, porque de fato era uma hipocrisia da parte daqueles doutores da lei. Eles conheciam a lei, sabiam que era para levar inclusive o homem adúltero, e não apenas a mulher. Como eu disse, ninguém adultera sozinho, né? Então, provavelmente, aquele homem pudesse ser um alto figurão, quem sabe até um sacerdote, um escriba ou fariseu aí, doutor da lei, que era hipócrita a esse ponto. Né? Por isso que Jesus, então, não julgou aquela mulher que foi pega em ato de adultério, porque levaram apenas ela, tinha que levar também o homem. É o que a lei prescreve. Né? O judaísmo moderno também encara a mulher com respeito e admiração. Apesar de existirem provérbios judaicos depreciativos, como a gente viu aqui, né, no começo do capítulo, depreciativos à condição da mulher, o que encontramos em qualquer outra cultura também, inclusive, se você for olhar, inclusive, os primórdios da cultura brasileira, ocidental, de um modo geral, você vai encontrar piadinhas machistas, não é, depreciativas quanto à questão da mulher. Né? Até no meio evangélico você encontra isso. Tem aquela piadinha clássica que o povo fala de que quando no Apocalipse houve silêncio no céu é porque não tinha mulheres lá. Isso também é uma piada depreciativa dentro do meio evangélico, entendeu? Então, em qualquer cultura existe esse tipo de piada, esse tipo de cultura machista, né? E ela está entranhada na sociedade. A gente precisa aprender, sim, a se livrar desse tipo de cultura, não é? Esse tipo de preconceito contra a mulher, contra o preconceito racial também, inclusive o preconceito racial tanto contra negros quanto a pardos e também outras etnias, por exemplo, a etnia judaica também, o antissemitismo, ele acontece inclusive no meio evangélico, né? Então a gente precisa, enquanto sociedade, enquanto comunidade da fé, a gente se livrar desse tipo de preconceito. Né? Esse é um valor importante, tá? Então, olha só, o judaísmo moderno também encara a mulher com respeito e admiração, apesar de existirem provérbios judaicos depreciativos à condição da mulher, o que encontramos em qualquer outra cultura, há vários textos oficiais do judaísmo que comprovam isso, ou seja, o respeito que a cultura, de um modo geral, tem para a mulher, tá bom? Havia respeito? Sim, havia. A gente vai ver aqui um pouquinho delas, né? Na Mishnah, ou seja, o registro escrito da lei oral, por exemplo, lemos um trecho que demonstra esse exemplo, né? Essa valorização. Não mantenha as conversas frívolas com a tua mulher, e com mais razão ainda com a mulher do teu próximo, pois quem se entretém em conversas frívolas com a mulher atrai para si o mal, descuida do estudo da Torá e acaba por herdar o Gehinom, ou Gehinom, né, que é o Geena, que é uma espécie de inferno ou sofrimento, pelo menos sofrimento pós-morte. Né? Tem a ver com o juízo de Deus. Então, essa repreensão aqui da Mishnah é para que o homem tivesse conversas inteligentes com a mulher, conversas importantes, inteligentes, de alto valor, e não frivolidades, não é?
Ou seja, isso aqui, o que está nas entrelinhas aqui, que a mulher é inteligente, que a mulher é capaz de ter uma conversa inteligente com o marido, e não uma coisa, né, jogada de qualquer maneira, uma frivolidade qualquer, mas ela tem condições intelectuais e até morais de ter uma conversa normal com o seu marido, com temas importantes, e não apenas frivolidades. Não é? Então, aqui é um indício, dentro da cultura judaica, posterior à cultura bíblica, de que sim, a tradição oral dava esse tipo de valor à mulher. Né? Entenda, parece soar para nós, hoje, para os ouvidos modernos e ocidentais, parece soar também um tanto quanto redutor do valor da mulher. Para os nossos ouvidos parece soar assim. Mas para a cultura patriarcal antiga, que estava em grande evolução, isso já era um indício de evolução cultural, tá? Dentro do ponto de partida histórico em que a cultura judaica teve início, ok? A gente precisa dar esse desconto aí e entender essa evolução histórica. Inclusive, hoje, lá em Israel, a mulher vive como qualquer sociedade ocidental. Ela tem o valor dentro da própria sociedade e as mulheres são bem parecidas com o modo como nós conhecemos, né, hoje no mundo ocidental. Tá? Apenas nos países árabes é que a mulher ainda continua sendo vista e a sua própria vida na sociedade ainda é como era nos tempos antigos, tá bom? A cultura dos países árabes ainda permanece patriarcal e machista, ok? Agora, dentro de Israel, tem alguns grupos que são patriarcais ainda e machistas, mas a maioria vive como qualquer sociedade ocidental. Inclusive, essa é uma das críticas que os povos árabes mais tradicionais fazem ao Israel, né? De se ocidentalizou demais, porque para a cultura oriental isso é um crime horrível, né? Bom, vejamos agora o comentário de Punin. Punin escreveu um livro sobre o Pentateuco, né? Sobre esta parte da Mishnah, que também é essa parte que a gente acabou de ler aqui, né? De não ter conversas frívolas com as mulheres. Sir Walter Scott chamava as mulheres de o brinquedo da noite. Veja só, era inglês, né? Como é que está entranhado na cultura? É o brinquedo da noite por causa da sexualidade, né? A Rudyard Kipling, que é outro inglês também, né? Ultrapassou com o adágio. Ultrapassou o Walter Scott, né? O adágio que ele falava é uma mulher, é só uma mulher, mas um bom charuto é um aromatizante. Veja só como diminui a mulher com respeito ao charuto. Isso aí Freud deve explicar, né? Mas ele era o inglês, ocidental, entendeu? Este tipo de avaliação é refletido no termo que os homens modernos usam para definir uma mulher. Ou seja, não se fala mais hoje assim, né? Isso era antigo, mas se falava assim no mundo ocidental, chamada mulher de boneca. Ah, você é uma boneca, né? Veja como é antigo isso aqui. Mas o que é uma boneca? Um brinquedo, algo lúdico, sem coração, sem cérebro. Uma mulher é uma boneca e um homem é um cara. Em inglês, dude, né? E ambos prosseguem desempenhando os papéis de suas perspectivas personagens. Entre ambos não existe senso algum de divindade. Quem disse isso é o Bully, né? Comentando sobre esse aspecto da cultura ocidental, né, europeia. O judaísmo, contudo, encara a mulher com estima. O lar de um homem, diz o Talmud, que é também um compilado, né, de registros da lei oral, a Torá oral, né? Então, o lar de um homem, diz o Talmud, é a sua esposa. A mulher é tida em alta estima e consideração dentro da tradição judaica. Se a sua esposa for mais baixa que você, né, diz aqui a lei, né, incline-se em direção a ela. Ou seja, é o marido que tem que se inclinar para a mulher.
se ela for mais baixinha, né? Com respeito ao marido. Consulte a sua esposa e ouça os seus conselhos. Olha só, dando aqui, ó, lugar de conselheira à mulher. O casamento é denominado Kiddushima, ou seja, santificação. Dentro do casamento, esse relacionamento do homem com a sua esposa é santificação. E envolve o mais elevado grau de santidade, tá bom? Veja como a cultura judaica vê o casamento, a família, inclusive o lugar da mulher. Claro, resguardando dos exageros patriarcais, de fato, a sociedade judaica, mesmo a antiga, ela tinha em alta consideração a mulher, embora também tivesse aqueles exemplos terríveis, né, de piada e de desvalorização da mulher. Mas está longe de ser o que esses exageros de hoje, né, do alto índice de empoderamento feminino, o que acaba caindo ou resvalando também no outro extremo, né, no exagero de que dá o ensejo aos movimentos feministas antimachistas ou anti-homens, né, anti-masculinos. Né? Então, isso aí é bem complicado. Bom, a palavra sikar, ou sirá, né, porque aqui é uma referência ao het, em hebraico. Então, a palavra sirá significa conversa fiada ou conversa frívola. Esta Mishnah, essa que fala da conversa com a esposa, né, é de fato um alerta de que o homem não deve restringir o seu companheirismo para com a sua mulher ao nível de conversa fiada. Eleve o nível de comunicação com a sua esposa, tá? Então você percebe aqui, há diversos aspectos em que a mulher era valorizada, levando-se em conta o nível de ênfase patriarcal que existia antigamente. E a gente precisa levar isso em conta para entender o pensamento bíblico e mesmo na tradição judaica posterior, a gente precisa levar isso em conta para a gente entender como é o pensamento judaico cristão nos tempos antigos, tá? Então, tudo isso nos ajuda a perceber isso. Então, por favor, não leve para o texto bíblico valores que você tem hoje no século XXI nos povos ocidentais. Essa não é uma prática de exegese adequada. A boa exegese bíblica, ela entende o que o texto quer dizer na sua perspectiva cultural, linguística, histórica antiga, entende isso bem e traz para nós hoje, no século XXI, tirando do texto o princípio bíblico que ainda é válido para hoje. Não é? Tirando aqui as espinhas desse grande peixe assado aí, né? Tira-se as espinhas da cultura antiga. Você usa as espinhas apenas para compreender, para você saber. Mas você não vai comer a espinha, você vai tirar a espinha. Você vai comer a carne. A carne desse peixe é o princípio bíblico que ainda é válido para hoje, compreendendo os detalhamentos históricos e culturais do mundo antigo. Tá bom? Muito bem, eu já quero encerrar aqui, porque eu vou deixar essa parte aqui, ó, para a próxima semana. Vamos falar ainda das restrições impostas à mulher na próxima semana. Vamos tentar tirar dúvidas daqui a pouco aqui, né? E depois que fecharmos com essa parte aqui do livro, com respeito às restrições impostas à mulher, a gente vai tentar fechar na próxima semana e teremos ainda um material sobre machismo e feminismo que o pastor Aderson nos solicitou que a gente prepare esse material um pouco mais direcionado, tá bom? Que aqui a gente fala aqui bastante, mas ainda está um pouco generalizado, não é? Então, depois de fecharmos essa parte aqui do último capítulo do livro, a gente vai falar sobre machismo e feminismo, tendo uma perspectiva cultural, histórica e bíblica, tá bom?
Vou tentar fazer esse apanhado aí, mas isso é mais para frente também, tá ok? Diante do que você acabou de mencionar, então, a gente precisa ter muito cuidado para fazer determinadas afirmativas. Do tipo, ai, a Bíblia é totalmente machista. Na Não verdade, é. conforme você foi colocando, explicando hoje, não é bem assim, né? Tanto é que nós já falamos sobre isso, não custa nada retornar, que a mulher e o homem, eles têm uma representação aí divina, tem uma representação dentro do contexto daquilo que Deus idealizou no que tange ao casamento, no que tange ao relacionamento. Então, essa ideia, ela é uma ideia totalmente distorcida, é isso mesmo? Isso, essa visão é preconceituosa hoje em dia, né? É a visão de quem não estudou de verdade a Bíblia, não percebe os detalhes do que a Bíblia fala, né? Não percebe isso e acaba deturpando o que de fato a Bíblia ensina. Quando você faz esse apanhado histórico, percebe o que a Bíblia realmente ensina, você então entende que claramente de que não existe essa visão preconceituosa propriamente contra a mulher. O que existe é uma evolução histórico-cultural da época bíblica, e hoje temos valores que são posteriores a essa evolução, né? Que são, por isso, posteriores a tudo isso. E a gente precisa realmente levar em conta a nossa percepção do que é, de fato, o valor que nós já temos hoje na sociedade ocidental e o valor na época bíblica, né? Então, quando a gente consegue fazer essa diferenciação, a gente, então, consegue ser mais justos com respeito ao que a Bíblia ensina, e não ficarmos meramente acusando a Bíblia de coisas que ela realmente não diz. Ela registra, sim, na própria lei, na própria cultura, nas práticas de alguns personagens da Bíblia, ela registra o machismo muito exagerado, real, tá? Tanto que eu separei essa parte para te falar na próxima semana. Vamos falar especificamente sobre essas restrições culturais e sociais à mulher, ao direito da mulher, tá? Isso tem, a Bíblia registra isso. Agora temos que entender a evolução, entendeu? Para chegarmos ao nível que chegamos hoje, da evolução de nossa compreensão do lugar da mulher na sociedade, a gente tem que entender qual foi o processo histórico de como evoluiu até chegar hoje. E lembrando também que hoje as mudanças sociais, elas são mais rápidas, muito mais rápidas do que era antigamente. Antigamente tudo era mais lento. Qualquer revolução cultural que tivesse que acontecer levava anos e anos, gerações e gerações. Hoje em dia, com a internet, com as redes sociais, tudo isso é muito rápido, está diluído, né, nessa ligeireza. Isso, até certo ponto, é até ruim, porque não permite uma reflexão profunda sobre os assuntos que queremos a revolução, não é? A revolução cultural. A gente não reflete profundamente sobre nada, a gente já está puxando para o próximo, né? É igual quando a gente assiste vídeo no YouTube, a gente acabou um, a gente já está puxando o próximo. A gente não tem nem Uhum. tempo de parar para refletir sobre o que acabamos de ver, não é? A gente acaba consumindo vorazmente, de modo cultural, esse tipo de cultura da nossa sociedade. Então, a gente não compreende a evolução histórica lenta que teve nas sociedades mais antigas. E já é uma sociedade antiquíssima, uma das sociedades mais antigas do mundo, que ainda prevalece, ainda vive, né? Joia, joia. Então a gente precisa estar atento, principalmente nós homens, aí essas considerações que a própria Bíblia faz, para a gente não, uma outra expressão que o pastor Davis usou, é para eu não levar uma cultura minha para dentro da Bíblia e falar algo que a Bíblia, na verdade, não está falando, Exato. não está nem supondo ou sugerindo. Muito bom. Isso é, em termos técnicos, isso é o contrário da exegese bíblica. É o contrário, o que é errado, não é? A Uhum. exegese, você traz do texto bíblico para nós hoje. Esse é o movimento de mão única, do texto para nós. A exegese, com EI, não é? Sem o X,
EIS, né? Exegese, é um movimento contrário. É você jogar para o texto algo que o texto não diz originalmente, levando para ele um valor cultural nosso do século XXI. Isso é mutilar o texto. Isso é forçar o texto. Entendeu? É adulterar o texto. Então, a gente não pode fazer isso. Eu não posso levar o valor ocidental do século XXI para o texto dos milhares de anos antes de Uhum. Cristo, e que tinha uma cultura diferente da nossa, né? O distanciamento cultural permite que a gente tenha problemas para entender de fato o que a Bíblia está ensinando. Então eu tenho que resolver esse distanciamento. Eu tenho que resolver essa questão do distanciamento cultural, histórico e social, para que eu possa de fato compreender o que a Bíblia quer dizer. Joia, joia. Tá só esquentando, hein, queridos? Estamos só esquentando. Quero então agradecer a presença e a participação de todos vocês. Na próxima quarta-feira, retornamos a partir das 7 horas da manhã. E se você tiver alguma pergunta, eu vou pedir a gentileza para você anotar essa pergunta. Se você tiver meu zap pessoal, é só mandar no zap, que aí eu já passo para o pastor Davidson. E na semana que vem a gente já começa, caso tenham as perguntas, respondendo essas perguntas. Caso contrário, na semana que vem, o pastor Davidson vai aí fazer a sua exposição, lembrando, a exposição que ele está fazendo é com base no livro. Qual livro mesmo? A Ética, Esse aqui, ó. né, do Casamento Judaico. A ética do Lembrando, casamento judaico, e também tem o Salmo 23, né? As revelações originais do Salmo 23, que nós também trabalhamos já aqui no canal da Igreja de Aracruz. ok? Se você quiser adquirir, é só falar que aí a gente vê a melhor maneira de você adquirir. Né? Qual é o contato, pastor? Para a Isso, pessoa o que quiser. contato para adquirir qualquer um desses dois livros aqui, ó, é o WhatsApp 021 aqui no Rio de Janeiro, 998-58-5402. Você faz contato comigo, 021 998-58-5402. E eu vou te explicar como você faz para adquirir, mando pelo correio, e você vai ser abençoado com a leitura, tanto das revelações originais do Salmo 23, é o Salmo 23 analisado palavra por palavra, versículo por versículo, na Bíblia original em hebraico, tá bom? Você vai ver como você conhece o Salmo 23, mas não conhece em profundidade. Você vai conhecer o que realmente o Salmo 23 ensina para você sobre quem é Deus, sua vida espiritual e até mesmo sobre bênçãos, riquezas e prosperidade, fartura. Está tudo aqui. O Salmo 23 mostra isso na língua original hebraica. E como a gente está estudando agora, a ética do casamento judaico, família, casamento, no caso aqui estamos trabalhando hoje o valor da mulher na sociedade, tudo isso dentro da Bíblia, tá? Essa aqui é a minha monografia de mestrado em ciência da religião. Portanto, é um material acadêmico que vai realmente te trazer compreensão sobre tudo isso que estamos falando aqui. Joia. É isso aí. Ok? Vamos encerrar. Eu quero convidar então o pastor Davidson para que possa fazer a oração final. E lembrando, na próxima quarta-feira estaremos de volta com mais um estudo, com mais uma live sobre casamento e família na cultura cristã. Amanhã nós teremos aí a nossa manhã com Deus e na sexta-feira também. Amém. Vamos orar então? Para te exaltamos pelo privilégio que tivemos de estudar a tua palavra hoje, com um pouco mais de profundidade, tratando, ó Pai, desse assunto importantíssimo, que é o lugar da mulher na sociedade, do ponto de vista bíblico. E também, ó Pai, agradecemos a Ti pelas bênçãos de termos as nossas irmãs em Cristo trabalhando na igreja, abençoando a igreja, sendo o braço forte de toda a comunidade. O que seria de cada igreja local sem a bênção do trabalho e também das experiências das nossas irmãs, mulheres? Então nos ajuda, Senhor, a valorizar essas irmãs, ajuda, Senhor, a cada marido
a ter um tratamento de respeito, de amor, de cuidado para com a sua esposa, para que não haja, Senhor, nenhum tipo de desgaste, nenhum tipo de atitude errada com respeito à vivência familiar. Então, cuida de cada um de nós, nos dá um dia abençoado hoje e compreensão cada vez maior e crescente da Tua palavra. Assim colocamos nas Tuas mãos as nossas vidas, em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Shalom. Até a próxima quarta-feira. Shalom. Muito bem, agora eu gostaria de ver a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Pignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.